Boníssima noite, vamos começar mais uma live. Deixa eu ajustar aqui uns negocinhos. Pã. Vamos chegando. Deixa eu deixar isso aqui. Copinho d'água. Pã. E aí, pessoal, boníssima noite. Sabemos aqui do horário, né? É sexta-feira à noite. Então, não temos aquele tempão de sempre. E como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza com vocês? Sexta-feira à noite, né? Vamos ver se vai dar gente. Vai, assim, sempre dá, né? O pessoal que está interessado aí na evolução mental, e quem não puder vai ver depois, não tem problema. Vai passar o sábado lá no almoço, de tarde, e vai ver. Tô ajustando aqui que tem um negócio, tripézinho novo, pã, as coisas vão começar a melhorar, vocês vão ver, o negócio tá bravo, tá legal. Pessoal, a live de hoje é importantíssima. É importantíssima e preparem-se, porque não vai ser uma live tão tranquila, não. Não vai ser. Dá um ok se vocês estiverem ouvindo, porque a live de hoje ela é difícil. Ela é difícil. Vai exigir aqui um pensamento coletivo para a gente conseguir pegar isso de uma forma decente, beleza? Então, que bom que vocês estão entrando. Vamos começar mais uma live. Tenham paciência para eu conseguir desenvolver aqui, que é um negócio que eu estou aqui tentando unir as coisas. Então, a live de hoje é sobre liberdade. Se quiser alguém botar aí deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Liberdade, né? Que é para quem entrar, a gente já publicar. Pã, deixa eu ver se vai. Aí a gente entra aqui, como é que é? Eu nunca fiz isso, gente, é um negócio, né? Vamos ver se a gente consegue prender. Não consegui. Deixa eu ver se tem algum outro jeito. Gente, é isso, né? E aí eu já coloquei aqui até uma perguntinha de extrema importância. Como é que a gente prende aqui? E aí, Simone, fala, deve ser Letícia, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente prende aqui. Calma aí. Puxa vida, cara. Vocês também não manjam nada, né, cara? Ó, eu já segurei aqui o botão, pá. Deve ser... Aqui também não é... Cara, é isso. Paciência, um dia eu aprendo esse negócio, tem como prender ali. E aí eu comecei botando aqui, aprendi com você que é fazer o que é necessário e não só o que deseja, ter controle das ações e atitudes. Cara, isso aí é a premissa dessa aula, eu vou trocando aqui de figurinha. Fala Eugênia está sempre comigo. E aí a gente tem que, nesse momento, entender, primeiro, como que a nossa sociedade vai ver a liberdade, né? E eu queria que vocês falassem para mim aqui hoje, o que vocês acham, o que é, pensa com você, um momento, o que é a liberdade, né? E aí as pessoas, a maioria fala assim, olha, a liberdade para mim é não ter responsabilidade, a liberdade para mim é não ter compromissos, a liberdade para mim é ter muito dinheiro a ponto de eu poder andar pelo planeta sem precisar me importunar com o chefe, com o emprego, com o trabalho, a liberdade para mim é não ter marido, a liberdade para mim é sei lá o que, cadê minha água? E aí, a gente entra numa profunda confusão sobre o que é liberdade. E esse tema é importante porque ele permeia, ele vai dar, ele é um dos maiores valores que a humanidade chega a dar vida por eles, né? Quantas pessoas, quantas guerras não aconteceram em prol da liberdade? É algo que tá lá, pulsando dentro da gente, que é essa história da liberdade, algo que foi muito importante dentro da minha história, sendo que eu mesmo estava lá lutando, achando que era isso e aquilo, e estava errado, era só um menino, só um ingênuo correndo atrás de algo que eu nem sabia direito o que é. A liberdade, o conceito dela, ela é altamente profundo, tá? E eu vou me confundir hoje aqui, tenha um pouco de paciência, porque o tema é complexo para um cacete, a gente vai ter que ter paciência aqui, né? A gente está lidando aqui com alguns dos grandes nomes da filosofia mundial ali, a gente vai falar um pouco de Kant, de Henry David Thoreau, cara, esses caras são pedreiras, é difícil, os livros são difíceis pra caceta, e a gente tem que entender bem como é que vai acontecer isso, né? Então, a primeira coisa é a gente entender sobre o que a nossa sociedade vê como liberdade, tá? E que a gente só tende a querer a liberdade porque a gente vê a liberdade como um dos caminhos para a felicidade, que seria basicamente o que todo mundo está buscando, né? Um estado de felicidade, um estado pleno, beleza? Então, a gente começa falando sobre uma visão do Kant, que é uma coisa que ele fala o seguinte, olha, quando a gente está falando de liberdade, a primeira coisa, a premissa da liberdade
é que você não pode determinar a verdade em prol das suas emoções. Na verdade, ele chama isso de instintos. O Freud também chamava de instintos, beleza? Então, nesse momento, a gente precisa entender que a liberdade não pode ser ligada a isso, tá? Então, por quê? Por que isso? Por que que hoje a gente fala, caramba, e agora? Então, eu já não sei mais nada, porque a nossa sociedade vê isso. Eu acabei de falar exatamente isso, né? Ah, é ter dinheiro, é ter prazeres, eu quero poder transar com todas as top models do mundo, eu quero poder ter um castelo em cada país, eu quero poder ter e tal, né? Caramba, né? Eu quero poder andar pelo planeta, viajar incessantemente e tal. E eu tô falando exatamente ao contrário, cacete, isso aí é a prisão. Olha que loucura isso, né? Essa é a própria prisão. E eu vou explicar por quê. Por que que isso é a prisão, né? Por que que isso é a prisão? Bom, e aí a gente vai ter que entender algumas premissas do ser humano. Essa busca da liberdade, a busca da felicidade, tá? Bom, Kant fala que exatamente você tem que abandonar essa ligação, né, entre os instintos e as emoções. Vamos botar assim, sempre instintos e emoções, para vocês entenderem bem que são esses desejos, né? Buda também, Siddhartha Gautama, falou, cara, os desejos. Enquanto você estiver vivendo em prol dos desejos, se você está sendo escravo. Isso está sendo escravo. Pensa bem. Se tem um cheeseburger na minha frente e eu preciso comer ele, sabendo que eu não posso comer isso, o cheeseburger me dominou. Eu acabei de ser escravo do meu apetite. Tá? Isso aí tem que ficar claro. Então, isso serve para qualquer tipo de paixão, qualquer tipo de desejo. Né? Então, poxa vida, olha, eu preciso, aí que entra a nossa um fundamento. Né? Eu preciso ser uma pessoa boa. E é isso que está aqui. É necessário fazer o que é necessário. O nome disso é dever. Então, primeiro tem que entender por que a gente tem que agir conforme o dever. E o que é o dever? Né? O dever ele tem dois lados. O dever é uma sociedade que você está vendo de fora e essa sociedade grita, ela pede, ela tem algum buraco, ela tem algum problema, ela tem alguma coisa que ela vai precisar. Tá? Então, essa é a voz da sociedade. Mas o dever mesmo, esse poder do dever, ele não vai vir da sociedade, ele vai vir de você. Ele vai vir de você, é algo que vem interno. Ele é uma necessidade de ação, respeitando a lei. Gente, se ficar confuso, escreve aqui, cara, porque isso é confuso mesmo. Então, veja bem, o dever vem de dentro e ele é uma necessidade de ação respeitando a lei. Que lei? Lei o quê? Ele está falando de legislação? Óbvio que não, né, galera? Isso não. Óbvio que não, tá? Isso tem que ficar claro. Essa lei que eu estou falando é uma lei universal, uma lei cósmica, uma lei, enfim, que você olha e você fala, tá, cara, são as leis. Aí você fala, pô, mas eu não acredito na lei. Então, assim, de repente você está ligando isso com algum tipo de doutrina religiosa. Eu ainda não estou falando sobre isso. Quando eu falo da lei, é a lei humana. Por exemplo, isso é muito mais fácil quando você olha uma mãe que tem um filho. Pô, você sabe que tem uma lei ali, né? A lei qual é? Você vai cuidar do filho. Tá na cara. Você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, perfeito? Então, nesse momento, esse dever fica mais claro agora. Você já conseguiu entender que você tem um poder, uma força que você tem que, né, de que parte de dentro em respeito a essa lei, uma necessidade de ação. Então, você começa a agir, tá? Só que, se essa ação for permeada pela vontade, pelos instintos, pelas emoções, você é escravo. E aí você não é livre, óbvio. Tá? Então, quando você tem essa força, né, de alguma coisa que você precisa fazer, mas está totalmente permeada pela emoção, então, vou dar um exemplo, vamos pensar aqui, caramba, olha, estou vendo ali uma coisa que eu estou vendo que é certa de fazer, que é proteger uma pessoa, mas eu tenho medo de proteger porque eu vou acabar me machucando, né? Já que ainda não é ética, a gente vai chegar na ética lá, quase no final, tá? Vai chegar lá. Mas o que acontece? Então você está com medo, então você foi escravo. Você foi escravo de um sentimento. Você não foi reto na sua ação, porque você sabia o que ia fazer. Você sabia o que era certo fazer e você não fez por medo. Você pode substituir qualquer tipo de ação por qualquer emoção. Olha, eu sabia o que era certo, mas não fiz por causa da, enfim,
da raiva, eu sou o cara que deu piti, né? Eu não quis me comprometer, a gente vai falar sobre o comprometimento, né? Que muita gente confunde comprometimento com perda de liberdade, porque, poxa, eu fiquei com medo de deixar de fazer outra coisa, fiquei com raiva, né? Fiquei dando pitizinho, enfim, a gente tem nossos defeitos. Eu acabei, não agi corretamente porque eu fui arrogante, soberbo, enfim, né? A gente tem nossas emoções que muitas vezes acabam, nossos defeitos, né? E nossas desvirtudes e nossas emoções que podem acabar permeando as nossas ações. E é exatamente sobre isso que é a liberdade. Então agora vocês precisam prestar total atenção no que eu vou falar. Enquanto o seu querer for maior do que a sensação de dever, você vai ter uma frustração e você vai ser escravo. Então, vamos de novo, você entender isso. Se você tem o querer, a gente está falando de quê? De desejos. Enquanto os seus desejos, seus instintos, as suas pulsões, né, individuais, egóicas, forem maiores do que a sensação de dever, você está fadado à escravidão, à perda da liberdade. Então você está longe da felicidade real. Tá? Isso precisa ficar claro. Então, essa sensação de dever, ela vai vir através da razão. Só que cuidado quando eu vou falar agora, é outro campo. Quando eu estou falando de razão aqui, não é o campo racional, objetivo. A gente não está falando daquela razão, camas manas, para quem já viu a aula de Constituição. A gente está falando da razão um pouquinho superior. É a razão que é o poder mental da mente sábia, uma mente um pouquinho acima, aquela mente que já não é mais tão egoísta, ela já consegue ver o altruísmo, ela consegue ajudar, ela consegue fazer as coisas que são certas por conta dessa visão mais coletiva da coisa, ver as pessoas como uma só, esse sentimento de que já se livrou da separatividade, beleza? Já tem aula sobre isso, fique tranquilo se você não entender isso, mas a parte do dever está ligada necessariamente a essa parte da razão superior, tá bom? Então, quando você consegue agir de acordo com o que é certo, de acordo com a mente sábia, você aí teve uma escolha. Então, olha só, muitas vezes você saiu da tua zona de conforto, você agiu apesar de uma emoção ruim e você agiu porque é certo. Aí você teve a opção. E aí que está a verdadeira liberdade da coisa. Aí que é o barato, isso que é muito legal. Enquanto você for assim, olha, eu sei que é certo amar o próximo, né, ajudar aqui e ali, mas porra, eu tô com uma baita de uma preguiça, né? Ou então, eu sei que é certo ali ajudar o cara, mas o cara é chato pra caceta e eu não tenho tolerância, eu tô sendo intolerante, né? Você não teve opção, você ficou escravo. Agora perceba, né? Agora a gente já consegue comparar com o que a gente estava falando lá no início. Perceba que a pessoa que vira e fala, mas eu achava que a liberdade mesmo era ter muito dinheiro. O que aconteceu com esse cara? Ele ligou a liberdade a uma situação externa, futura talvez, né? E aí ele virou escravo do medo de perder o dinheiro. Ele ainda não conseguiu atingir a liberdade, né? E isso serve para tudo. Eu tenho muito medo de ser abandonado, eu tenho muito medo de não ser amado, né? E aí você então está sendo livre dentro dos seus atos. Porque você está agindo conforme o medo, uma emoção negativa, né? Então, isso serve para tudo. É difícil, isso aqui é muito difícil você conseguir ver, porque você vai ter que fazer todo um panorama da tua vida para entender aonde que estão as suas premissas. Se você está agindo de certa forma pela retação, pela ação correta, ação que está sendo permeada pelo dever que vem de dentro, em prol de alguma coisa que seja necessário lá na sociedade, mas é o teu dever respeitando essa lei universal que a gente já entendeu, fez um panorama, uma metáfora, que é mais ou menos quando você vê o que você sabe que tem que fazer entre uma relação entre mãe e filho, pai e filho, né? O certo de fazer entre amigos, essa lei que todo mundo vê, mas a gente não consegue explicar muito bem, essa lei universal, né? Então, liberdade é estar de férias e passar o dia todo ajudando os colegas que estão trabalhando. Por quê? Por que você fez isso? Né? Por que você fez isso? Aí, isso é importante. Por que você fez isso? Por acaso, eu sei por que você fez isso, né? A Simone é minha amiga. Se você fez porque é certo, porque é correto, porque a sua mente vibra lá em cima, você optou por isso. E aí você está livre. Isso é um passo a mais para a felicidade. Se você fez isso por medo... Travou alguma coisa aí? Foi rapidinho aqui, deu um negócio aqui.
Se você fez isso por medo de represália, por medo de que algo aconteça, você de novo agiu pelo medo e você não optou por coisa nenhuma. Né? Confúcio fala muito sobre isso. A ideia do Kant é muito ligada com a ideia budista, a ideia do Confúcio, aonde a gente chega e fala, caceta, cacete. Então, se eu estou fazendo o correto porque eu tenho medo de Deus ou do inferno, nada mais sou do que um cão adestrado. Né? E aí começa toda a trama. Porque você fala, caramba, eu vim agindo por conta do medo. Eu vim agindo por conta disso ou daquilo e tal. Você não está livre. Você não está livre. Né? Você não pode ser bom por medo. Você tem que ser bom por escolha. Você tem que ser bom por escolha. Tá? E o que permeia isso vai ser o dever. Você só vai atingir as esferas da felicidade. Pessoal, eu falo muito pouco sobre felicidade aqui, porque é uma das últimas das esferas. É difícil a gente conseguir chegar lá. Então hoje eu estou falando sobre liberdade e as pessoas completamente se confundem quanto a isso. Né? A gente sabe disso, a gente acha que é dinheiro, a gente acha que é amor, a gente acha que é isso, que é aquilo, é apego e tal. Não é nada disso. Adriana, então, o que acontece, cara? Você, nesse momento, você não consegue. Então, uma das outras confusões que são importantíssimas da gente falar, né, é o compromisso. Bom, se a gente está falando, isso é confuso pra caramba, mas se a gente está falando de que a liberdade está associada nas ações pautadas pelo dever, o compromisso nada mais é do que um caminho que vai te prender a esse dever. E é aí que você consegue começar a montar as coisas de uma forma mais sólida, mais profunda, a ponto de você falar, cacete, então, para eu conseguir agir de forma correta e verdadeira, eu vou precisar manter meus compromissos. Então, quando a pessoa vira, olha que confuso isso, cara, quando a pessoa vira e fala assim, eu vou pular fora de um compromisso, por onde você acha que ela está agindo? Pelo que é certo, pelo que é dever, pelo que deve, pela essa coisa, essa força verdadeira, ou por medo, ou por algo que não foi da escolha dela, não foi pautada pela escolha dela, foi simplesmente por algo que pulsa. E a gente vê esse cacete acontecendo a todo momento em páginas de psicologia. Haja conforme as suas emoções, isso é liberdade, isso é felicidade. Você tá ferrado se fizer isso, eu sempre falo, cara. Isso aí é a própria escravidão do ser. Agir conforme essas emoções, esses desejos, os instintos, nesse momento o instinto pega pesado. Se você é um cara que não dominou os instintos nem sexuais, você não vai conseguir atingir esferas maiores da tua vida. Você vai ficar sempre escravo deles. Né? Isso Kant fala, Confúcio fala, Buda fala. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Até, por exemplo, eu vou falar de um grande sábio, que é o Henry David Thoreau. Ele escreveu um livro chamado Walden, onde ele foi lá para uma montanha, para o bosque. Ele fala vida nos bosques. Né? Então, o cara ficou 2 anos num cacete, numa floresta. Um cara muito sábio. Ele tem uma contribuição gigante, muito bonita, que ele fez uma coisa que eu respeito muito, que é a desobediência civil, onde a ideia dele de liberdade começava quando você questionava o teu próprio governo, né? E isso é normal, uma pessoa que tem minimamente um grau satisfatório de conhecimento, ele deve questionar as autoridades, isso é normal, tá? A autoridade tem que mostrar para ele por que ela está fazendo aquilo. E se não for convincente, ele vai. Então, essa contribuição do Walden nesse livro é muito bonita, né? Mas você vê, ele foi lá um pouco, a verdade é essa, ele foi lá porque ele estava revoltado com o que estava acontecendo no trabalho. Ele só trabalhava e só via todo mundo trabalhando. Foi logo depois da Revolução Industrial nos Estados Unidos. E ele via aquilo ali como um sistema de escravidão. Ou seja, ele viu um pouco do compromisso como um sentimento de escravidão. E ele tomou um bode, aquela coisa dos seres humanos. Aí já é controvérsia. A gente fala, não, ele não era misantropo, ele não tinha essa coisa. Não quero saber. Tá, o cara é muito bom, contribuição maravilhosa, mas de fato nasceu de uma revolta ali. E qual é a primeira coisa que ele foi fazer lá? Quando ele chegou na porcaria da cabana, ele recebia gente, ele não era um cara que foi se isolar com raiva, não é bem isso não. Tá?
Ele começou a se comunicar. Entendeu? Então seria você dizer não quando você não tem vontade de um compromisso. O compromisso ele vai vir a partir do momento que você julga ele como correto, como certo. Quando você está preparado para isso, né? Quando você consegue assumir a responsabilidade. Mas veja bem, a sociedade, quando coloca o querer acima do dever, gera essa frustração. Por quê? Porque todo dever, ou seja, vamos falar agora de compromisso, todo compromisso, todo que é um dever, ele vem acompanhado de um peso, se você não tiver a emoção. Ele vem acompanhado de um peso. Principalmente quando você não quer aquilo, né? Caramba, eu tenho que trabalhar? Pô, mas eu não quero trabalhar, eu queria ficar tomando suquinho no abacaxi, em Aruba, né? Eu queria. Então, não teve o sentimento de querer. E aí, o que ganhou nessa história? O querer, o desejo. E aí você não é livre. Quando você consegue fazer isso, pelo certo, você vai experimentar emoções. Eu não gosto da palavra agora, emoções não cabe tão bem. Você vai experimentar sensações, sentimentos, você vai experimentar estados, experiências, né? Que estão lá em cima, nas mentes, nos estados mais espirituais, nos estados mais elevados da mente humana. Né? Então, realmente acontece isso. Né? Então, quando você fala em muitas emoções, a gente está falando de prisões. São certas prisões. E aí que entra uma coisa que eu preciso mostrar. Por que você sai, ou questiona, ou luta contra um compromisso? Aí que está o negócio. Você não tem força moral. Você não tem força moral para sustentar um compromisso. E essa é a parte tenebrosa da live, né? Caramba, eu não tenho força moral para sustentar meu compromisso. Né? Claro que eu não estou falando de compromissos frívolos, estou falando, marquei ali com o amigo de chopp no Leblon, não foi. Não, estou falando disso não, estou falando de compromisso real. Né? Uma coisa que você entrou ali na ação mesmo, na reta ação, foi verdadeiro para você e você está saindo. Se você está fazendo isso, é porque você não tem ainda a força moral para sustentar esse compromisso. Né? Você deu piti, você ficou com medo, você fraquejou. Né? Isso já aconteceu comigo em relacionamento, tal. Eu não tinha essa força moral. Eu não tinha. Porque a partir do momento que você começa a agir fazendo o bem, né? Fazendo o bem por escolha, você acaba se tornando uma pessoa ética. Então teve até a pessoa que falou aqui, e a ética é isso. No final das contas, você começa a fazer o bem por escolha mesmo, dominando os teus desejos, os teus impulsos, os teus instintos, você acaba se tornando uma pessoa moral, né? A ética e moral para a filosofia é parecido, né? Então, você desliga essa vontade dos teus instintos. Isso é sensacional, né? Essa é uma das grandes forças da liberdade, que a liberdade vai te dar autonomia. Ela vai te dar essa autonomia. E a autonomia, no final, ela se expressa através dessa moral. Né? Então, muita gente precisa entender isso, que a verdadeira liberdade não está no dinheiro, não está nos sentimentos, não está nas emoções. E a gente vai precisar saber exatamente como que você vai cultivar isso. Vocês lembram lá do Bhagavad Gita, através daquela luta, né? E Krishna, Deus, né, lá no Bhagavad Gita, fala para o Arjuna, o guerreiro, fala assim, cacete, cara, olha só, você precisa atingir isso, porque esses estados, essa luta contra os teus instintos, as suas forças, né, que o Bhagavad Gita falou há sei quantos mil anos atrás, e Freud falou depois, todo mundo, Freud, já estava falado isso, é isso que vai deixar você livre de experimentar os estados superiores. É quando você optou por um lado. Né? E aí Krishna fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, a guerra já está ganha. Você só precisa escolher o lado. Olha que sensacional. Eu não sei se vocês lembram da live sobre o Bhagavad Gita, né? Se vocês não sabem, é a virtude contra as desvirtudes. O exército das virtudes, o exército do bem, versus o exército do mal, onde está tudo que está de ruim, os 7 pecados capitais, os instintos, né, as suas pulsões, os seus descontroles, a sua intolerância, sua falta de paciência, os seus instintos sexuais, essas coisas todas que você perde total controle. Você só tem que optar por um lado, fera. É só um lado, opta por um lado, fala, não, é verdade.
Cara, porque, olha só, eu vivo na sociedade que, pô, meus amigos aí, sexta-feira, vou ali no Leblon, vou encher a cara e tal, né? E, poxa, amanhã eu tinha um compromisso com o trabalho, eu queria sair, sei lá, honrar um compromisso com a minha esposa e tal. Pô, mas sei lá, cara, dane-se tudo. Vou mesmo, tô querendo fazer isso. Tá, a gente tá dando exemplo ridículo aqui, estapafúrdio, mas é algo que você acabou de ter uma fraqueza moral. E nessa tua fraqueza moral você desonrou alguns compromissos. Né? Você desonrou alguns compromissos. E aí, obviamente, você se afastou. Você falou pro Arjuna, no meio da batalha, que o exército dos inimigos, dos Kuravas, vai ganhar. Você optou. Né? Você optou. Simples assim. Então, só deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito importante aqui para botar. Basicamente é isso. Então, o Alden, quando ele vai para a montanha, e ele estava um pouquinho da revolta sobre os sistemas sociais, né? Você vê que em nenhum momento eu falei que a liberdade real tem a ver com o corpo físico, né? Você tem pessoas que atingiram níveis de liberdade e estão dentro da prisão. Existe isso. Então não é bem assim, não é pelo corpo físico, não é pelo dinheiro. Porque, como eu falei, você vira escravo do medo de perder o dinheiro, medo de um dia o teu sistema do dinheiro não valer mais, né? Você pode tentar achar que é pela situação física de andar pelo mundo, e aí você vai ir contra as propriedades, mas é assim que a sociedade se define, é assim que ela se expressa, isso tudo é importante. Então, a verdadeira liberdade é quando você consegue ter autonomia dentro do seu dever, dentro do escopo do dever. Quando a sua capacidade de exercer o que é certo é maior do que a capacidade, quer dizer, do que as suas pulsões, do que seus instintos. Só nesse momento você experimenta a liberdade. Isso, obviamente, é interessante que você consiga exprimir numa sociedade. Então, se você estiver preso, vai ser tudo muito mais difícil, é óbvio. Mas a gente está falando de dois campos completamente diferentes, né? E não adianta achar também que os seus laços lá com a humanidade, né, são também algo, os seus compromissos com a humanidade vão ser também celas, prisões, porque não são. Primeira coisa que o Alden fez, que o Henry David Thoreau, escrevendo o Alden, o que ele fez? Ele escreveu um livro, isso é uma forma de comunicação, né? Primeira coisa que o Buda fez quando ele atingiu a iluminação, ele levantou e falou, cara, eu preciso mostrar isso para o mundo. Comunicação. Né? Então, também não é sobre esses compromissos com a sociedade. A gente está falando, isso tudo é tudo ainda muito longe da essência da liberdade completa. Totalmente longe. É mais complicado mesmo dominar as pulsões, os instintos, as emoções, né? Sem que elas sejam totalmente reprimidas, mas simplesmente alinhadas, colocadas no tamanho delas, né? Colocadas no espaço delas. E aí, obviamente, que você vai experimentar a sua liberdade e provavelmente vai dar mais um passinho rumo à felicidade, que não deixa de ser um dever de todos nós, tá bom? E isso vai ser expresso, no final das contas, todos os sábios são vereditos nesse assunto, através da expressão das virtudes, né? De você conseguir treinar as suas virtudes, e isso acaba acontecendo que você se torna uma pessoa moral. Beleza? É isso. Boníssimo final de semana para vocês. Que isso sirva de uma reflexão para toda uma vida, tá bom? Um nobríssimo abraço. Nos vemos talvez domingo, amanhã, a gente se vê. Eu anuncio aí, podem ficar tranquilos. Na Mastreta, uma fortíssima abraço.